E se de repente, nos noticiários, você escutasse uma mensagem, uma notícia informando que foram encontrados os restos mortais de Jesus Cristo, como você se sentiria como cristão diante de uma notícia dessa? Você continuaria mantendo a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, no cristianismo, nas suas tradições, que são espalhadas por todo o mundo conhecido? Como você se sentiria diante dessa revelação bombástica? Por certo, você se sentiria, de alguma forma, abalada a sua fé, e você, se amasse ao Senhor Jesus Cristo, você se sentiria triste, talvez você se derramasse em lágrimas, porque a única esperança de salvação para a humanidade teria sido uma mentira. Pois bem, isso foi escondido há muito tempo. Eles encontraram essa urna mortuária e atribuíram essa urna a Jesus Cristo. E o governo israelense guardou isso por muito tempo, vindo a aparecer por volta de 2002, 2016, por aí, e apareceu com o nome de Tiago, como se fosse a família de Jesus tivesse sido encontrada. E eles não queriam passar essa notícia para a comunidade mundial, com medo de abalar a fé e talvez perder a sua rica indústria turística que iria visitar os lugares sagrados do cristianismo, poupando então o mundo dessa informação. Quando eu ouvi essa mensagem, eu li há muitos anos em uma noticiário, eu li isso há muito tempo, eu fiquei sabendo que a Sputnik havia comentado isso há muito tempo atrás. E eu posso dizer para você que eu me senti perdido na minha convicção cristã. E eu pude perceber também que, à medida que essa notícia se espalhava, havia um silêncio na comunidade cristã em todo o mundo, do catolicismo romano ao catolicismo ortodoxo, ou a igreja cristã ortodoxa russa e também os evangélicos e pentecostais. Ninguém quis comentar o assunto e fez-se um silêncio no cristianismo. Um silêncio que me provocou, que me incomodou, que me entristeceu, porque eu não vi em nenhum líder cristão a capacidade de se levantar como voz para defender a pessoa de Jesus Cristo. Eu vi pastores continuando pregando como se nada tivesse acontecido. Eu vi crentes da mesma forma vivendo a sua vida comum como se aquilo não representasse nada. Então eu questionei e perguntei a mim mesmo e também perguntei a Deus por que desse silêncio profundo na comunidade cristã em relação à possibilidade de ter encontrado os restos mortais de Jesus Cristo. Eu me senti como aqueles discípulos no caminho de Emaús que iam comentando pelo caminho e entristecidos, e já declinava o dia, depois de assistir à assombrosa, pavorosa crucificação do Senhor. Eles voltaram para Emaús tristes, acabrunhados, sem esperança, sem expectativa, e eles diziam para si mesmos: nós achávamos que este era aquele que haveria de remir Israel, era um varão justo, não merecia aquilo, mas ele morreu naquela cruz. E foi com ele a nossa esperança. E aqueles discípulos perderam a sua esperança. Não havia mais neles algo para continuar aquela perspectiva, aquela esperança de salvação que Jesus Cristo havia infundido nas suas almas. E, portanto, é o caminho de Emaús. Foi regado de lágrimas. E eu me senti como um discípulo de Emaús também. Porque havia desaparecido por um instante
a minha fé no Senhor. E passado alguns anos, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que havia muitas pessoas com aqueles nomes, e era comum aquele nome naquela época. E era comum também ter crucificação. E alguns taxaram de falsas inscrições daquela urna, dizendo que foi colocada e há pouco tempo e não passava no teste do carbono 14, o teste de carbono. Então, alguns outros disseram que passava no teste de carbono. Então, há uma disputa, uns querendo provar que não é e outros querendo provar que é o corpo e a família de Jesus Cristo que estaria naquela urna. Senhor, se é verdade que Jesus Cristo ressuscitou, então me dá uma resposta. Eu sei que há um silêncio de 2000 anos após a morte do Senhor, e não há aparições, e não há milagres, e não existe nada que justifique a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi então que Deus começou a falar comigo, através dos meus pensamentos. E eu pude começar a pesquisar na minha mente essa possibilidade da ressurreição de Jesus Cristo. E a única explicação que existe é que como é que os discípulos continuariam a perspectiva cristã, a da propagação do Evangelho, se eles mesmos estivessem sido decepcionados. Não haveria motivo para que eles continuassem a pregar aquela palavra, aquela mensagem, porque eles não iriam lucrar nada com aquilo, senão a perseguição judaica, romana daquele tempo. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado e ele foi sentenciado criminalmente, e havia no meio dos cristãos um temor profundo de aparecer e ser encaixado como seguidor de Jesus Cristo e para ter talvez o mesmo fim, ou então a prisão por estar negando a lei de Moisés e negando o Império Romano. E os cristãos se reuniam às escondidas. E Pedro, que era o discípulo-chefe e que se destacava pela sua bravura, pela sua índole, pelo seu caráter, e por estar sempre à frente e desafiando a si mesmo e ao Senhor e a tudo, ele chegou a uma conclusão: eu vou pescar. Então alguns discípulos disseram para ele: nós também vamos contigo. Não havia mais sentido estar acreditando em Jesus Cristo naquele momento. E eles foram pescar. E eles foram procurar uma atividade. Foi então que naquela noite, quando eles estavam pescando, Jesus estava à beira da praia, daquele lago de Genezaré, ali na areia, e assando um peixe. Enquanto eles estavam indo pescar, Jesus estava com um peixe já pronto para alimentá-los, e eles se encontraram com o Senhor. E aquilo revigorou a fé daqueles homens. Se não tivesse tido aquele encontro ali, o cristianismo teria acabado. E embora eles tivessem encontrado com o Senhor, eles não tinham força para desafiar o império, a polícia da época, que proibia de se falar no nome de Jesus Cristo, porque ele foi condenado como um insurreto, como um baderneiro, como um criminoso contra o Estado, aquele que queria mover as massas contra o Estado. E Jesus foi crucificado por isso, por se dizer rei. E é por isso que foi escrito na sua cruz, através de Pôncio Pilatos, aquela inscrição: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele foi crucificado politicamente, por isso eles temiam aparecer na rua. E a única coisa que poderia
fazê-los sair daquela clausura, daquele medo, da punição imediata, da prisão, como muitos deles foram lançados na prisão, porque não pensam vocês que foi só a crucificação de Jesus naquele dia? Não havia uma perseguição implementada contra os seguidores de Jesus Cristo também. E uma coisa marcou as aparições de Jesus. Tiago, Tomé meteu o dedo nas feridas de Jesus e eles viram Jesus no partir do pão, mas isso não era suficiente para que nenhum deles saísse à rua e pregasse o Evangelho do Senhor, porque eles estavam esmorecidos por dentro, eles estavam derrotados por dentro. Afinal, eles esperavam que o final de tudo acabaria com eles assentados ao lado de Jesus Cristo no seu reino, e Jesus glorificado, sendo rei de toda a terra, e eles seriam seus ministros. Algo um tanto utópico, e eles chegaram a essa conclusão de que foram iludidos por uma situação. Mas o que poderia provocar essa mudança daqueles homens que estavam ali amedrontados, acovardados? E o que poderia fazer com que aqueles homens comuns, simples, saíssem da sua clandestinidade, do seu medo, da sua covardia e do espírito de autopreservação, porque Jesus havia sido crucificado e havia uma perseguição implacável para com os seus seguidores? O que poderia fazer? Nem as aparições de Jesus eram suficientes para arrancá-los da sua clausura psíquica de enfrentar o Estado e anunciar o Evangelho. Passados 50 dias após a Páscoa e a morte de Jesus, veio o Espírito Santo sobre todos eles, e eles viram como que línguas repartidas de fogo que pousava sobre cada um, e eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E assim as pessoas que visitavam Jerusalém naquela época, eles ficaram assustados por verem que aqueles homens simples, que nem sequer sabiam escrever, falavam fluentemente vários idiomas e se comunicavam e mencionavam o poder e a salvação de Jesus Cristo nas línguas deles, nas línguas pátrias de cada um. Então foi essa transformação que pegou aqueles homens enfraquecidos, debilitados, amedrontados, acovardados, e que os fez projetar-se sobre toda a comunidade de Jerusalém naqueles dias, promulgando e pregando a palavra de Deus com a autoridade do Espírito Santo. Eles, por eles próprios, eles não teriam nenhuma capacidade de fazer essa realização. Pode ter certeza que toda essa obra do cristianismo, que culminou com a morte de Jesus Cristo e depois com sua ressurreição, não foi suficiente para poder vigorar, revigorar, encorajar os cristãos primitivos a pregar a palavra de Deus, porque eles temiam a punição imediata da prisão, talvez até a sentença de morte, e quando não muito grave, eles poderiam ser açoitados e com 39 chibatadas, com a munheca de gato, e então eles preferiam ficar aprisionados nos cenáculos, nas suas casas. E a única coisa que pôde, de fato, comprovar e dar força para que aquela comunidade pudesse pregar a palavra de Deus foi a presença do Espírito Santo na vida de cada um. Então a obra cristã, ela não é uma obra meramente humana, ela é obra de Deus, é Ele que começou a boa e Ele terminará a perfeita obra dele que Ele começou em cada vida, no mundo, no universo. É Ele que completa e complementa esta obra. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que aqueles homens acovardados, amedrontados, se levantaram para promulgar o Evangelho e crer de fato que Jesus Cristo havia ressuscitado, porque nem as aparições, a presença do Espírito Santo foram suficientes para encorajá-los. E eu fico pensando hoje
como a comunidade cristã, nenhum desses grandes pastores mencionou essa possibilidade do encontro dessa urna que poderia conter os restos mortais de Jesus. E eles não tiveram a coragem de tocar nisso, ou porque não têm fé nenhuma, ou porque se consideraram que isso seria uma perda dos seus lucros e que isso poderia também acarretar no desvio completo dos seus seguidores. Eu não sei, ou porque acreditaram piamente de que isso seria impossível, que Jesus realmente teria ressuscitado. Mas o pior de tudo é que ninguém defendeu o Senhor. É que ninguém abriu a boca para falar: Jesus ressuscitou. Mesmo diante de um cenário totalmente contrário à razão, quando a ciência queria provar que Jesus estaria ali no caixão. Olha, eu quero dizer para você que há motivos de sobra para acreditar que Jesus é o Cristo e que Ele ressuscitou. Que independente da língua, de qualquer nacionalidade, quando se menciona o nome de Jesus, mesmo que não haja um intérprete, qualquer espírito que se manifesta no corpo de pessoas que se dizem possuídas, eles costumam respeitar esse nome e abandonar o corpo da pessoa, ficando ela psiquicamente normal, independente de qual seja o seu dialeto, o seu idioma. Então, fica aqui a esperança da nossa salvação, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme a palavra de Deus. Ele não ficou 3 dias lá debaixo da terra, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Bem de manhã, na madrugada do sábado, ele já não estava mais entre os mortos. Ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Não podemos procurar Jesus em caixões, em ossários, porque não se encontra lá. E tudo o que ele disse está se cumprindo diante dos nossos olhos. Inclusive a falta de fé que foi anunciada há muito tempo que ela viria. E ela está tomando conta dos corações. Mesmo que as pessoas tenham ido à igreja, que frequentem a igreja, não está tendo aquela fé necessária para a salvação das suas próprias almas. Portanto, eu declaro, eu posso afirmar com categoria de que, se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos não teriam continuado, porque foi essa a sensação que eu tive ao me deparar com aquela notícia. Eu me deparei com aquela notícia e então a minha fé esfriou, até que Deus veio e despertou a minha fé novamente. E eu quero que a sua fé seja despertada. E Jesus Cristo, Ele realmente ressuscitou, e é por isso que aqueles homens íntegros a si mesmos, que deixaram de seguir Jesus por alguns instantes e voltaram à pescaria, às suas atividades normais, foram de volta, readaptados para o reino de Deus, quando foram cheios do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. E que Deus possa também confortar seu coração no momento em que você não tem mais fé para crer, não tem motivos para continuar, que você possa permitir-se encontrar o Senhor, porque só Ele pode te ajudar nessa jornada. E Ele vai até o encontro e te chama pelo nome. Não sei qual o teu nome, mas Ele sabe. E Ele te chama. Volta para o caminho. É isso que Deus te diz, é isso que Deus nos fala também. Que Deus nos abençoe a todos.